Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de projetos elétricos. Essa é a nossa aula número 17 e hoje nós vamos falar sobre o dimensionamento do circuito de distribuição em uma instalação elétrica. Nas aulas anteriores, nós tratamos do dimensionamento dos condutores da instalação e não fizemos nenhuma distinção com relação ao circuito de distribuição da instalação, que é aquele que liga o quadro de medição ao quadro de distribuição. Contudo, existem algumas particularidades para o dimensionamento desse trecho da instalação, né? Em razão de que essa é o principal circuito da instalação, pode dizer assim, porque ele é o que vai alimentar todos os demais, tá? E aí nós precisamos levar em conta alguns aspectos que nós vamos passar a tratar a partir de agora. Inicialmente, né, vamos fazer algumas definições e algumas informações, constatações importantes, né? A primeira delas, com relação à utilização da carga, né, em uma instalação elétrica, é que a potência elétrica que é efetivamente consumida por uma instalação, ela não é constante ao longo do dia, ela é variável, ela depende do acionamento dos equipamentos, né? Então, na prática, alguém vai estar com a luz acesa, alguém vai estar utilizando o chuveiro elétrico, alguém vai estar utilizando o ar-condicionado em um determinado horário e outros não, de modo que a potência consumida por aquela instalação varia ao longo do tempo e ela nunca vai ser maior do que a potência total instalada, né? A potência total instalada significa aquela condição em que todos os equipamentos estariam acionados ao mesmo tempo, que é, no caso, a potência máxima que aquela instalação pode exigir, pode consumir. Então, os diversos equipamentos instalados não são acionados simultaneamente. Isso é uma constatação óbvia, né, numa residência ou em qualquer outra instalação. Não é comum e, na verdade, é extremamente incomum você ter o acionamento de todos os equipamentos daquela instalação, né? E lembrando que muitos dos pontos de utilização da instalação não são utilizados, não são dimensionados para equipamentos específicos. Então, as tomadas de uso geral, por exemplo, a maioria delas, elas estão lá à disposição para utilização, mas não existe um equipamento específico que fique conectado a ela, que é ligada sempre durante todos os dias, ok? Então, aquela tomada, com aquela potência que foi dimensionada para ela, sempre haverá ali uma capacidade ociosa instalada nela. Então, resgatando aqui o critério da economia para o projeto de instalações elétricas, não é razoável dimensionar o circuito de distribuição a partir da carga total instalada. A própria ABNT NBR 5410, ela estabelece isso lá no seu item 4.2.1.2, em que ela diz que na determinação da potência de alimentação de uma instalação ou de parte de uma instalação, né, isso aqui se referindo aos circuitos de distribuição, devem ser computados os equipamentos de utilização a serem alimentados com suas respectivas potências nominais e, em seguida, consideradas as possibilidades de não simultaneidade de funcionamento destes equipamentos, bem como capacidade de reserva para futuras ampliações, tá? Então, essa possibilidade de não simultaneidade do funcionamento dos equipamentos precisa ser levada em conta para o dimensionamento econômico da instalação, né? Porque, vamos lá, mesmo que você tenha uma potência instalada de 100 kVA, por exemplo, na prática, né, durante o uso do dia a dia, no máximo você vai utilizar ali 70%, 65% daquela potência que foi instalada. Então você não precisa dimensionar os seus condutores para atender toda aquela carga instalada no caso do circuito de distribuição, ok? Então torna-se útil aqui a diferenciação entre os conceitos de carga ou potência instalada, demanda média ou máxima e fator de demanda, que é o que nós vamos fazer a partir de agora, tá? Algumas definições. No caso da carga ou da potência instalada, nós podemos dizer que isso se refere à soma da potência nominal de todos os aparelhos e pontos elétricos utilizados em uma instalação. Então, se a gente somar a potência de todas as tomadas de uso geral, de todos os pontos de iluminação, de todas as tomadas de uso específico, então a gente vai ter
a potência instalada daquela instalação, que é a máxima potência que pode ser utilizada ali, tá certo? O que é que vem a ser a demanda? A demanda é a potência instantânea absorvida pela instalação em um dado instante de tempo, aquilo que a gente tinha comentado antes, né? A potência demandada por uma instalação ela é variável ao longo do dia em função dos equipamentos que estão ligados. Então, essa potência instantânea é o que nós chamamos de demanda, tá? É a potência que está sendo consumida instantaneamente naquele momento. E aí a gente pode ter a demanda média, que seria a média dos valores de demanda em um dado intervalo de tempo, ou a gente pode ter a demanda máxima, que que seria o maior valor de demanda em um dado intervalo de tempo, né? Um intervalo de tempo típico aí que é utilizado pelos medidores para faturamento de demanda, no caso de consumidores que pagam pela demanda, são os consumidores de alta tensão. Esse intervalo de tempo é de 15 em 15 minutos, né? Então é considerado o máximo valor registrado no intervalo, o máximo valor da potência registrado no intervalo de tempo de 15 minutos, ok? E aí entra um conceito importante que é o fator de potência. O que é que vem o fator de demanda. O que é que vem a ser o fator de demanda? É justamente a razão entre a demanda máxima e a potência instalada. Portanto, a gente sabe que esse fator ele vai ser sempre um fator aí entre 0 e 1. Ele nunca vai ser maior do que 1. Por quê? Porque a potência máxima, a demanda máxima que vai ocorrer é justamente a potência instalada. Quando tudo estiver ligado naquela instalação, na sua potência nominal, então a gente vai ter a demanda igual à potência instalada e o fator de demanda seria igual a 1. Em todos os outros casos, a gente vai ter um fator de demanda menor do que 1, ok? Aqui tem um gráfico com exemplo que ajuda a ilustrar melhor esses conceitos, né? Então imagine que você tem aqui um gráfico com a demanda versus o tempo em uma instalação, né? E essa curva aqui é justamente o que? A demanda instantânea que é registrada a cada instante de tempo. Então ela vai variando de acordo com os equipamentos que são ligados aqui durante pode ser um dia ou qualquer intervalo de amostragem aqui, tá? E aí o que é que a gente vai ter? A potência instalada é um valor que está aqui, ó, maior do que a demanda que você mede, ou seja, nunca ou praticamente nunca você vai ter uma demanda igual à potência instalada, porque seria uma situação em que você teria que ter tudo ligado na sua capacidade máxima ao mesmo tempo, né? Então é muito difícil de ocorrer uma situação dessa em instalações com finalidade habitacional, tá? Então a curva fica dessa forma, né? Sempre abaixo do valor da potência instalada. A demanda máxima registrada aqui durante esse intervalo de tempo é o que a gente já definiu, né, como sendo demanda máxima. E a média de todas essas demandas instantâneas aqui é o que a gente chama de demanda média, é o que seria um valor aqui intermediário, né, que seria a média de todos esses valores, ok? O fator de demanda vem a ser o quê? Essa demanda máxima aqui sobre a potência instalada, né? É o que está definido aqui. Então, do ponto de vista prático, já que a potência máxima que será demandada por essa instalação corresponde aqui à demanda máxima, eu não preciso dimensionar os meus condutores para atender essa potência instalada. Eu posso dimensioná-los para atender a demanda máxima, que é o que efetivamente vai ser utilizado naquela instalação, ok? Esse é o que nós precisamos fazer no caso do circuito de distribuição. Vamos enfatizar isso, né? Essa diferenciação só é feita para o circuito de distribuição. Por quê? É o principal circuito, geralmente é o circuito mais longo, é o circuito que tem os condutores com a maior seção transversal, portanto é o circuito mais caro. Então nesse caso a gente faz o dimensionamento priorizando aí o critério da economia. Então nós fazemos o dimensionamento pela demanda máxima, ok? Então aí vem um problema, né? Que é o seguinte, na fase de projeto não é possível conhecer com precisão qual será a demanda máxima daquela instalação, né? Essa curva aqui que nós apresentamos, ela só é possível ser medida depois que a instalação já existe, já está funcionando. Então na fase de projeto nós não temos conhecimento dessa curva. Por sua vez, né, nós não sabemos qual é o valor da demanda máxima. Então torna-se útil nesse caso a utilização do fator de demanda para determinar o valor da demanda a partir da carga total instalada no projeto. Por quê? A carga total é conhecida, né? Nós já sabemos como
definir a carga instalada, a carga total instalada de uma instalação. Então esse valor é inclusive determinado pelo projetista, então é um valor conhecido. Se você conhece, portanto, a carga total instalada e conhece o fator de demanda típico para aquele tipo de instalação, então você pode estimar qual vai ser a demanda máxima daquela instalação, tá? Então, é possível encontrar valores típicos para o fator de demanda de acordo com o tipo de instalação do aparelho ou o tipo do ponto elétrico, tá? Existem valores tabelados aí que tanto em livros de projetos elétricos você encontra isso, mas aqui no caso na própria norma de distribuição unificada NDU 001, que nós já falamos sobre ela aqui no curso, você tem lá as tabelas com os valores de fator de demanda, né, para várias situações. Então, pode-se utilizar as tabelas lá da NDU 001 para determinar a demanda em instalações elétricas, tá? Aqui a gente tem os exemplos, né, de tabelas. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, geralmente é feito o quê? Uma tabela para cada tipo de carga. Então, por exemplo, cargas que são de iluminação ou de pequenos aparelhos. Geralmente tem aí as tomadas de uso geral ou mesmo tomadas de uso específico de aparelhos de pequeno porte, né, como uma geladeira de baixa potência, por exemplo, tá? Então você pode utilizar essa tabela. E aí você vai ter um fator de demanda variando de acordo com a carga, tá? Por exemplo, se a carga for entre 0 e 1 kW, você aplica um fator de demanda aí de 86%. Isso quer dizer que a demanda máxima daquela instalação vai ser 86% da carga instalada. É isso que quer dizer. E aí ele faz uma diferenciação aqui para residência, para restaurantes, para loja, para igreja, enfim, para cada tipo de uso daquela instalação, ok? Existe ainda as tabelas que dizem respeito ao fator de demanda de equipamentos específicos, que são geralmente os equipamentos de maior potência. Então, por exemplo, para equipamentos de aquecimento de água, que é o caso de chuveiros elétricos, de torneiras elétricas, né? Então você tem aqui um fator de demanda de acordo com a quantidade de aparelhos, não pela potência, mas pela quantidade. Então se você tiver um único aparelho, você aplica um fator de demanda de 100%, que significa que a demanda máxima daquela instalação é igual à própria potência do aparelho. Se você tiver dois aparelhos, então você aplica um fator de demanda de 0,75% e assim sucessivamente, ok? Aqui ainda um outro exemplo, né, para outros tipos de equipamento, como secadores de roupa, máquinas de lavar louça, forno micro-ondas, etc. Aí você tem também pela quantidade de aparelhos. Então, se você consultar a norma NDU 001, você vai ter outras tabelas para outros tipos de aparelho. Se não houver uma tabela específica para aquele aparelho, quer dizer que você pode utilizá-lo junto com a carga da iluminação das tomadas de uso geral, né? E considerar essa tabela daqui. Ok? Bom, e aqui nós vamos fazer um exemplo agora para mostrar, né, como dimensionar os condutores de um circuito de distribuição a partir da demanda e não da carga instalada, tá certo? Essa tabela aqui eu resgatei da aula anterior, das aulas anteriores, né? São circuitos que nós íamos estudando aí para um determinado exemplo de instalação elétrica e lá a gente tinha mantido aqui a potência total instalada, né, da instalação como sendo a potência do quadro de distribuição, o que está correto. E aí nós calculamos a corrente nominal desse circuito com base na carga instalada. O que nós vamos fazer agora é recalcular o valor da corrente agora com base na demanda e não na carga instalada, tá certo? E aí a gente vai obter uma corrente menor para o circuito de distribuição, o que vai permitir a utilização de um condutor menor. Nesse exemplo em específico, o condutor que a gente encontrou utilizando a carga instalada não é um condutor de seção transversal elevada, é um condutor simples de 6 mA. Mas quando você está trabalhando com projetos de carga maior, você pode chegar a uma seção transversal do circuito de distribuição muito elevada, né? O que encarece muito o custo desse circuito específico. Então você aplicando o critério da demanda ao invés da carga instalada, você vai dimensionar um condutor menor e que ainda assim vai atender o critério de segurança, porque você está dizendo que você vai ter uma demanda máxima que você está prevendo, né, e seu circuito vai ser projetado para atender aquela demanda máxima, ok?
Uma observação importante que nós precisamos fazer ainda para o caso do circuito de distribuição é que a fórmula que a gente já conhece, né, que para os circuitos trifásicos, é de mencionar a corrente de linha como sendo a potência total do circuito trifásico dividida por raiz de 3 vezes a tensão de linha. No caso desse circuito aqui seria a potência total 20.455 e a tensão de linha 380. Né? Foi assim que foi calculada esse valor de 31,08 para a corrente. Contudo, essa expressão só é válida para circuitos trifásicos perfeitamente equilibrados. Né? Quer dizer, quando eu uso essa expressão, eu estou dizendo que a carga em cada uma das fases é a mesma. Se essa afirmação não for verdade, o que geralmente não é, você não tem como dividir as cargas entre as fases da instalação perfeitamente balanceadas, então você tem que dimensionar a corrente em cada uma das fases individualmente, né? Pela fórmula da corrente de fase normal, que vai ser a potência daquela fase sobre a tensão de fase. E aí você vai ter uma corrente para cada fase e você dimensiona o circuito, claro, pela maior corrente, né? Porque você precisa ter os condutores ali do circuito todos iguais, os condutores de fase com as mesmas seções transversais, então você vai dimensioná-lo sempre para a maior corrente em cada uma das 3 fases, ok? Bom, vamos executar o exemplo aqui que vai ficar mais claro essas informações. Então nós temos aqui a mesma tabela, tá? Eu tenho aqui os circuitos e tenho aqui a potência de cada circuito e tenho a fase que esse circuito se encontra. Essa divisão de fases já foi feita anteriormente. E aí eu vou agora dimensionar, o meu objetivo é determinar qual é a demanda do circuito de distribuição, tá? E aí nós precisamos fazer isso separando por fase, né? A carga de cada fase. Então nessa tabela aqui eu vou dividir a minha potência instalada pelo tipo de carga. Por que eu vou fazer isso? Porque cada tipo de carga eu vou aplicar um fator de demanda diferente. Como nós vimos lá, eu tenho um fator de demanda para carga de aquecimento de água, eu tenho um fator de demanda para carga de iluminação e uso geral, eu tenho um fator de demanda para carga. Se eu tiver motores na instalação, por exemplo, eu vou ter fatores de demanda para motores, etc. No caso específico dessa instalação, desse exemplo que nós estamos trabalhando, se eu olhar aqui os circuitos, eu vou ver que as únicas cargas que eu tenho aqui são cargas de tomadas de uso geral, iluminação e aquecimento de água. Tá? Então eu estou separando aqui simplesmente tomadas de uso geral mais iluminação e aquecimento de água. Você pode ter outros tipos de carga em outras instalações. O nosso exemplo são só esses dois. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou separar cada carga desses circuitos aqui pelo tipo e pela fase e posteriormente aplicar os fatores de demanda equivalente para obter a demanda do meu circuito total, ok? E por fim calcular a corrente com base nessa demanda. Então, no caso aqui, começando aqui, por exemplo, qual a potência de tomadas e iluminação na fase A? Então, se eu for ver aqui no circuito, no quadro, os componentes que eu tenho na fase A, eu vou ver aqui, ó. O circuito 2 é um circuito de iluminação com potência de 460 e está na fase A, então eu vou colocar ele aqui. O circuito 4 é um circuito também de tomada de uso geral. Eu estou considerando a geladeira aqui junto com as tomadas de uso geral, né? E ele está na fase A, portanto eu vou somar aqui 2.525. O circuito 3 é um circuito de tomadas de uso geral na fase A, 1.900. Estou somando aqui. E por fim, o circuito 6, né, que é um circuito também de tomadas de uso geral, e aí eu estou considerando a máquina de lavar junto com as tomadas de uso geral, aqui na fase A, 2.450. Portanto, eu somo todas essas potências, né, referente a esses circuitos que eu tenho aqui na fase A. Eu vejo que na fase A eu não tenho nenhuma carga de aquecimento de água, é só carga de tomada de uso geral e iluminação. E, portanto, a carga total aqui na fase A vai ser de 7.335 VA, ok? O mesmo raciocínio para a fase B. O que é que eu tenho aqui na fase B? Eu tenho um circuito de tomada de uso geral de 1.900 VA, então eu pus ele aqui. O próximo circuito que eu tenho é um circuito da torneira elétrica, portanto é um circuito de aquecimento de água. Então essa potência de 5.000 VA
eu vou pôr aqui como sendo potência de aquecimento de água, ok? E, portanto, eu tenho uma potência total aqui na fase B de 6.900 VA. Mesmo raciocínio para a fase C, eu vou procurar aqui, o único circuito que eu tenho de tomadas ou iluminação na fase C é esse circuito 1 aqui, que eu tenho uma potência de 620 VA. O outro circuito que está na fase C é o circuito 7, correspondente ao chuveiro elétrico, que, portanto, é um aquecimento de água. Então, eu vou pôr essa potência de 5.600 aqui do chuveiro elétrico na fase C como sendo uma carga de aquecimento de água. E, portanto, eu tenho a potência total na fase C de 6.220, ok? Até aí, tranquilo, fizemos só uma divisão da carga dos circuitos, né, entre as fases e o tipo de carga. Eu posso agora somar aqui, né, a carga total de iluminação vai ser 9.855, a carga total de aquecimento de água vai ser 10.600 e a carga total do meu circuito, da minha instalação é 20.455, que é o valor que nós já tínhamos aqui, né? Essa é a carga total do circuito de distribuição. Bom, e aí o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar esses valores e aplicar o fator de demanda para cada um deles para encontrarmos a demanda total do circuito. Então, inicialmente, vamos vir aqui, no caso aqui da fase A, para a potência de iluminação em tomadas, eu vou utilizar essa tabela. Eu tenho uma potência aqui de 7.335, então eu vou vir aqui, ela está o quê? Ela está nessa faixa aqui entre 7 e 8, não é isso? Entre 7 e 8, eu vou aplicar um fator de demanda, de acordo com a tabela, 35%. Portanto, a demanda aqui na fase A de carga de tomadas de uso geral e iluminação é 7.335 vezes 35%, tá? Eu não tenho nenhuma carga de aquecimento de água na fase A, portanto, a demanda total da fase A vai ser simplesmente essa multiplicação, que vai dar 2.567,25, ok? Mesmo raciocínio para a fase B, tomadas de uso geral aqui, eu estou pegando um valor de 1.900, 1.900 ele está aqui entre 1 e 2, essa faixa aqui eu vou aplicar 75% como sendo o fator de demanda, portanto, está aqui 1.900 vezes 75%. No caso da carga de aquecimento, eu tenho uma tabela específica, né, para as cargas de aquecimento de água, que é dada em função do número de aparelhos, tá? Não é em função do valor da potência, mas sim do número de aparelhos. Aqui na fase B, eu tenho somente um aparelho de aquecimento de água, que é essa torneira elétrica. Portanto, a demanda dela vai ser 100%, tá? Então, eu vou aplicar aqui os 5.000 vezes 100%. Por fim, na fase C, o mesmo raciocínio, eu tenho uma carga aqui de 620 de tomada de uso geral e iluminação. Eu vou vir aqui, 620 está entre 0 e 1, 1 kg, né, porque aqui está em quilo, entre 0 e 1, então eu vou aplicar um fator de demanda de 86%. Desculpa, aqui antes, né, só somando essas duas multiplicações aqui, eu vou ter uma demanda total na fase B de 6.425, ok? E aqui, como eu tinha falado anteriormente, 620 vezes 86%, que é o fator de demanda para essa faixa de potência. No caso da carga de aquecimento de água, eu também só tenho um equipamento aqui, que é o chuveiro elétrico, né, de 5.600, portanto, um equipamento eu vou aplicar um fator de demanda de 100%. 100%, fazendo essa soma, essa multiplicação, essa soma, eu vou ter uma demanda aqui na fase C de 6.133,2. Ok? Portanto, eu vou ter aqui uma demanda total de tomada de uso geral e iluminação, uma demanda total de 4.525 VA e uma demanda total de equipamentos de aquecimento de água de 10.600 VA. Tá? Portanto, a demanda total da instalação será 15.125,45 VA. Veja que é um valor menor do que a carga instalada, né? Um valor aí de aproximadamente 75% da carga instalada. E aí eu posso agora fazer um dimensionamento mais econômico para o circuito, mantendo a segurança, mantendo ainda o critério da segurança, tá? Como eu falei, as cargas aqui são desequilibradas, né? Você veja que a demanda em cada fase está desequilibrada, portanto eu tenho que calcular a corrente individualmente para cada fase. Se essas demandas estivessem exatamente iguais, eu poderia calcular a corrente de linha, né? Pela demanda total do circuito, dividindo por raiz de 3 vezes a tensão de linha, que é 380, tá?
Como isso não é verdade, então eu vou calcular individualmente aqui as correntes através da fórmula, né, da demanda sobre a tensão de fase, que no caso aqui é 220, e aí eu vou obter esses respectivos valores aqui, de 11,67, 29,20 e 27,88 amperes para cada fase. Eu vou considerar, portanto, a corrente nominal para o circuito de distribuição como sendo a maior corrente aqui dentre as três fases, que é 29,20, ok? Então, essa é a corrente que eu vou utilizar para dimensionar o condutor do circuito de distribuição, o 29,20. Uma observação, nesse exemplo que nós estamos trabalhando, não foi possível fazer um equilíbrio melhor das fases aqui, né? Porque eu tinha apenas dois equipamentos de grande potência, né, que era o chuveiro e a torneira, e os demais aqui eram basicamente iluminação e carga de tomada de uso geral. Portanto, essas duas fases que pegam o chuveiro e a torneira ficaram sobrecarregadas em relação à fase A. Geralmente você tenta deixar as fases mais equilibradas possível, né? O mais equilibrado possível. Então, se nós tivéssemos aí, por exemplo, um terceiro chuveiro elétrico, nós poderíamos colocá-lo na fase A, de modo que a gente iria ter aí um equilíbrio maior entre as fases e que é a situação ideal, tá? Nesse caso aqui, se nós conseguíssemos equilibrar as fases, nós íamos ter inclusive uma corrente menor aqui para o circuito, né? Porque você ia transferir uma parte dessas correntes aqui que estão elevadas para a fase A, que ainda está baixa, e você ia ter uma corrente geral menor no circuito, ok? Então, o quanto mais equilibrado você puder deixar as fases, né, em termos de demanda, melhor. Veja que em termos de carga instalada, elas estão aproximadamente equilibradas, né? Você vê que inclusive a fase A é a que tem a maior carga instalada em relação às demais. Só que como a fase A é basicamente equipamento de iluminação e tomada de uso geral que tem um fator de demanda menor, na hora que eu vou olhar para a demanda, ela fica com a menor demanda dentre as três, né? Essas outras fases que tem aí associadas a ela um equipamento de aquecimento de água que tem um fator de demanda de 100%, então eles acabam ficando com a demanda maior. Portanto, o equilíbrio, o balanceamento de fases deve ser feito em função da demanda, tá? Não da carga instalada. A gente tem que olhar aqui para a demanda e, se for possível, a gente faz as alterações aqui na distribuição de fases de modo que a demanda seja mais equilibrada possível em cada fase. Bom, mas voltando então para a nossa tabela, então a gente vai ter aqui uma corrente aqui agora que vai ser igual a 29,20, não mais aquele valor anterior que a gente lembra, era de 31,05, se eu não estiver enganado, é uma corrente um pouco menor. Nesse exemplo aqui que nós estamos trabalhando, eu continuo com o mesmo condutor de 6 milímetros quadrados, mas em outros exemplos que você trabalha com cargas maiores, que você teria lá um condutor muito elevado para o circuito de distribuição, quando você faz esse procedimento, né, de determinar a demanda do circuito e calcular a corrente pela demanda, então você vai poder ter um circuito com uma seção transversal menor, garantindo o critério da economia e garantindo também o critério da segurança, porque você garante que aquela seção transversal atende à demanda máxima do circuito, a demanda máxima prevista para o circuito, ok? Então esse foi o exemplo. Esse exemplo que nós fizemos é um exemplo em que nós estamos calculando a demanda para uma instalação única, né? Ou seja, é uma instalação que vai atender uma única edificação, mas a gente tem também a possibilidade de instalações que vão atender agrupamentos, né, de várias edificações, como por exemplo, quando é um caso aí de um prédio comercial em que você tem várias salas comerciais, ou ainda o caso de um edifício em que você tem vários apartamentos. Então, nesses casos, você tem o quê? Você tem um único ponto de fornecimento que você vai se conectar com a concessionária, mas internamente aquele fornecimento está atendendo um conjunto, né, um agrupamento de unidades consumidoras. E aí, nesse caso, a gente também tem que levar em conta a questão da demanda para o dimensionamento do circuito de distribuição. Nesse caso, isso é uma questão ainda mais sensível, né? Por quê? Porque existe uma não simultaneidade no uso de cargas
entre as diferentes habitações. Então imagine, por exemplo, o exemplo de um prédio residencial com vários apartamentos. É muito difícil um momento em que todos os apartamentos estejam funcionando ao mesmo tempo com todos os equipamentos que eles foram mencionados, né? Sempre você vai ter um apartamento desocupado, um apartamento que está usando ar-condicionado, o outro não vai ter. Então, além da questão da não simultaneidade das cargas ali dentro do apartamento, entre os diversos apartamentos também existe a não simultaneidade. Essa diferença de uso entre os diversos apartamentos ou as diversas unidades consumidoras a gente chama de fator de diversidade, né? Então isso é levado em conta também no cálculo da demanda para essas instalações de agrupamentos de unidades consumidoras, ok? Existem métodos distintos para a gente calcular a demanda nesses casos, que são fornecidos pelas concessionárias e também por diferentes autores, tá? Aqui eu vou apresentar dois métodos que são relativos, um à norma de distribuição unificada NDU 001 da Energisa e outro que é relacionado ao Comitê de Distribuição de Energia Elétrica, o CODI. Na verdade, o método da NDU 003 é baseado no método do CODI com algumas pequenas modificações, tá? Então, fica a critério do projetista qual dos critérios aí vai ser utilizado, ok? Para a questão do dimensionamento do padrão de entrada da instalação, tem que ser observada a NDU 003. Por quê? Porque ela é quem define justamente as questões relativas ao padrão de entrada, né, ao fornecimento de energia. Mas para o dimensionamento do circuito de distribuição, que é uma coisa que já está interna na instalação, então você pode utilizar tanto os critérios da NDU também, ou você pode utilizar os critérios do CODI, que são muito semelhantes, tá bom? Bom, falando aqui da NDU 003, o que é que ela coloca lá, né? Ela coloca que a demanda de uma habitação com várias unidades consumidoras, ela vai ser determinada de uma forma muito simples, né? Ela depende apenas da área de cada unidade consumidora e da quantidade de unidade consumidora, né? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Imagine um conjunto que tem 5 apartamentos de 90 metros quadrados cada. Como é que eu determino a demanda desse conjunto, né? Então, você vai vir aqui na tabela 4 e você vai ver que apartamento de 90 metros quadrados está aqui nessa faixa, né? Entre 86 e 90 metros quadrados, de área útil, tá? Tem que considerar somente a área útil do apartamento. Então você vai ter aqui uma demanda prevista de 1,96 kW, tá? Então a demanda de cada unidade, de acordo com a NDU 003, vai ser 1,96 kW. Você tem 5 unidades, então quer dizer o seguinte, se você tem 5 unidades, quer dizer que você vai multiplicar essa demanda unitária por esse valor aqui, de 4,84, tá? Perceba que você não multiplica por 5, né? Que seria considerando a demanda de cada unidade. Você multiplica por um fator menor do que 5, né? Que é justamente pela questão da diversidade de uso das cargas. Então, você vai ter a demanda total da unidade sendo igual ao 4,84 vezes 1,96 vai ser 9,49 kW, né? Como aqui está em kW, você pode transformar isso para kVA, aplicando um fator de potência típico, que eu apliquei aqui de 0,92, tá? Essa é a forma que você determinaria a demanda total de uma edificação com 5 apartamentos, 90 metros quadrados cada. Perceba que é muito simples, tá? Basta apenas conhecer a área dos apartamentos e a quantidade de apartamentos. Uma observação é que esse cálculo ele não inclui as cargas que possam existir, né, nas áreas comuns do edifício. Então imagine que além dos apartamentos você tem aí os corredores, você tem uma entrada, você tem um hall de entrada, você tem um salão de recepção, alguma coisa. A carga que é das áreas comuns do edifício, né, que são do condomínio, elas devem ser dimensionadas, a demanda deve ser calculada da mesma forma que nós calculamos anteriormente, como se fosse de uma unidade consumidora, entendeu? Então você vai calcular a carga do condomínio separadamente, calcular a demanda, né, para o condomínio separadamente e somar a essa demanda total aqui dos apartamentos, ok? É isso que a norma coloca.
Se você só tem os apartamentos, não tem área comum nenhuma lá no prédio, então você só aplica direto aqui como nós fizemos no exemplo. Então, uma última observação é com relação ao fator de segurança. A própria NDU 003 diz o seguinte, que o projetista pode aplicar um fator de segurança a esse cálculo aqui, se for do interesse dele, né? Não é obrigado. Se o projetista achar que essa demanda que foi encontrada, ele não está muito seguro com relação à demanda real que vai existir na instalação, então ele pode aplicar um fator de segurança, que no caso aqui é um fator de segurança que varia de 1,5 até 1 de acordo com a potência, a demanda que você encontrou, né? No caso aqui nós encontramos uma demanda de 10,32 kVA, por exemplo, então ele diz, olha, para essa faixa de demanda você pode aplicar um fator de segurança de 1,5. Então você aumenta em 50% a demanda calculada, né? Então, nesse caso aqui seria de 15,47 kVA a demanda para um conjunto de 5 apartamentos, 90 metros quadrados cada. Ok? A demanda que você utilizaria para dimensionar o circuito de distribuição, né? Aquele que vai entre o quadro de medição e o quadro de distribuição, e também esse é o valor que você utilizaria para dimensionar o padrão de entrada da instalação, né? Que nesse caso você teria que ir lá na NDU 003 e verificar qual seria o seu padrão de entrada de acordo com esse valor de demanda. Ok? Bom, com relação ao método do CODI, do Comitê de Distribuição de Energia Elétrica, né? É muito semelhante. Então ele diz o seguinte, ó, que a demanda da edificação vai ser igual a 1,20, que é um fator de segurança fixo que ele já considera aí, vezes a demanda dos apartamentos mais a demanda do condomínio. Então, basicamente, muito parecido com o que a NDU 003 faz, só que aqui ele coloca um fator de segurança fixo de 1,20, né? E demanda dos apartamentos mais demanda do condomínio, que é aqueles pontos relativos às áreas comuns do condomínio, tá? Com relação à demanda dos apartamentos, ele manda calcular da mesma forma que lá na NDU 003, né? Então, basicamente, depende da quantidade de apartamentos e da área de cada apartamento. Então, as tabelas, no caso aqui, tem valores um pouco diferentes da NDU 003, mas o raciocínio é o mesmo. Então, imagine naquele caso você tem aqui um apartamento de 100 metros quadrados, por exemplo, você vai aplicar aqui uma demanda de 2,17 para cada apartamento, né? Se você tiver 5 apartamentos, você vai multiplicar esse valor por 4,84. E aí você obtém a demanda dos apartamentos, ok? Para a demanda do condomínio, aí o CODI manda fazer o seguinte. Para a demanda do condomínio, ele manda calcular da seguinte forma. Ele pede para que você separe a carga de iluminação, a carga de tomadas e a carga de motores, tá? Então, na carga de iluminação, você considera 100% para os primeiros 10 kW de carga, que seria esse termo aqui, 25% para a parcela que exceder esses 10 kW da carga de iluminação, tá? Então, 100% para os primeiros 10 kW e 25% para os excedentes, no caso de carga de iluminação. Para a carga de tomada do condomínio, então você considera 20%, que é esse termo aqui. Então, 20% vezes toda a carga de tomadas que tem ali nas áreas comuns do condomínio. E no caso de motores, aí ele manda utilizar duas tabelas aqui, tabela 4.4 e 4.5, para encontrar a demanda dos motores. Aí você soma tudo e encontra a demanda do condomínio, né? Com a demanda do condomínio e a demanda dos apartamentos, você soma as duas e multiplica por 1,20, que é o fator de segurança, e aí você vai ter o fator, a demanda do edifício como um todo, tá? É um cálculo um pouco diferente da NDU 003, mas que vai levar a valores próximos aí, vai levar a valores próximos da demanda do edifício, ok? As tabelas relativas a motores estão dadas aqui, né? Então depende basicamente da potência do motor e da quantidade de motores que você tem no condomínio, né? Você tem um motor de 1 CV, por exemplo, você vai utilizar uma demanda aí de 1,52. Isso aqui já está em kVA. Se você tiver 2 motores,
você vai usar aí uma demanda de 2,28 e assim sucessivamente. Essa tabela é para motores trifásicos, essa outra é para motores monofásicos, tá? Então essa é a forma de você calcular a demanda em caso de instalações que possuam agrupamentos de unidades habitacionais. Bom pessoal, essa foi a nossa aula número 17, né? Tratamos aí sobre os procedimentos para o dimensionamento do circuito de distribuição em razão da sua demanda máxima, né, e não da carga instalada, como nós tínhamos feito anteriormente. Fizemos as diferenciações aí de como calcular a demanda em casos de unidades, instalações únicas, né, que atendem uma única unidade, e em caso de instalações que atendem um agrupamento de unidades, né, demonstrando aí o procedimento de cálculo da demanda máxima em cada caso. Espero que tenha ficado claro o entendimento e nos vemos na próxima aula.